Bom, já vou começar esse vídeo perguntando para vocês se vocês estão curtindo aí as aulas de Orc Slicer. E aí, tá legal? Tá, então agora me responde uma coisa. Por que vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, não deram aquele like, compartilharam o vídeo? Então vamos lá, galera. Já se inscreve aqui no canal, já compartilha o vídeo e no final do vídeo, se gostar do vídeo, dá o like ou dislike também, hein? Porque, ó, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o enfio, né? O preenchimento que a gente utiliza ali nas peças e tudo mais, trabalhando com o Orc Slicer. Combinado? Então, ó, já se inscreve aqui no canal. Começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia, e como eu comentei para vocês, nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a parte de preenchimento, onde a gente configura, onde a gente regula ali o quanto que a gente quer de preenchimento dentro das nossas peças impressas, né? E tudo isso, lógico, trabalhando com o Orc Slicer. Ou se você estiver trabalhando com o Bambu Studio, como eu já venho falando desde a primeira aula ali, não tem problema nenhum. É a mesma coisa, tá? É muito igual ali um fatiador e o outro. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos parar de enrolação, vamos lá para frente do computador, que é isso que vocês querem ver, né? Então, bora lá. Bom, pessoal, já estou aqui na frente do computador, então antes de começar a mostrar para vocês como que é feito essas configurações, eu queria indicar para vocês a loja da Pensando 3D. Se você estiver procurando uma impressora aí Bambu Lab, da Crearis, para estar comprando, começando aí nesse mercado ou adquirindo uma nova impressora, já entra no site deles, está aqui embaixo, www.pensando3d.com.br, combinado? Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá na frente do computador. Eu já estou com a peça aqui então, ó, que eu costumo utilizar para mostrar para vocês como funciona esse astronauta, né? Então, onde que nós vamos configurar a parte de preenchimento, né? O enfio aí da nossa peça. No caso do Orc Slicer ou do próprio Bambu Studio, ele no lado aqui, ó, de qualidade. Então aqui nós temos essa parte aqui, ó, essa configuração aqui que seria de força aí da peça, né? É aqui que nós vamos estar configurando então essa parte para deixar a peça um pouquinho mais robusta, digamos assim, mais resistente, né? Então nós temos aqui, ó, essa peça aqui está original, não fiz nenhuma alteração, tá por padrão do jeito que eu deixei ali já configurado o próprio Orc Slicer, né? Então vou mandar fatiar para vocês terem uma ideia. Vou mudar aqui, ó, a forma de ele mostrar. Então aqui no lado, né, nós mudamos o que a gente quer ver, visualizar da peça, né, na legenda, né? Vou deixar em Line Type. Vindo aqui para baixo, ó, então ó, a gente começa a colocar aqui para baixo, eu vou rotacionar ela, vou dar um zoom. Então nós temos isso aqui, ó. Essa parte vermelha aqui seria o enfio, né? É o preenchimento que está sendo utilizado. Aí nós temos aqui a parte roxa. Então, se vocês olharem aqui, ó, ele traz toda a legenda, o que é cada cor, né? A parte amarela e tudo mais, tá tudo aqui, ó. Que seria a parede interna, a parede externa, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos com uma configuração de 2 paredes e 15% de enfio. Aí nós temos ali 5 de top layer e 3 de bottom layer. E onde que está mostrando isso daí? Aqui, ó. Aqui no lado esquerdo nós temos aqui, ó, all loops, quantidade de paredes. Se eu der um zoom aqui nessa peça, ó, tá vendo, ó, tem essa amarela e essa laranja. Eu vou alterar aqui, ó, para 3. Vou mandar ele fatiar novamente a peça. E o que ele vai me trazer? Ele vai aumentar uma parede ali. Então agora nós temos, ó, 2 paredes na cor amarela, tá aqui, ó, e uma na cor laranja. Então seriam as paredes internas e a parede externa, né? Se eu aumentar mais uma, mandar ele fatiar de novo, o que vai acontecer? Ele vai manter uma laranja, tá? E vai colocar 3 amarelas, porque ele sempre conta da parede externa para interna, tá? A quantidade que ele vai aumentar. Com isso aqui nós vamos ter uma peça aí mais grossa, né? Mais robusta aí da nossa impressão. Lógico que vai variar de peça para peça como que a gente vai fazer a configuração dela, né? Mas nesse caso aqui só para vocês entenderem onde localiza, onde faz a configuração. Então seria aqui nessa parte aqui, a parte que nós vamos trabalhar com a parte de paredes, né? Então essa é aqui. Eu vou voltar aqui para o padrão, colocar 2, vou mandar ele fatiar novamente. Bom, mas então vamos lá, agora já novamente aqui com 2 paredes, então tá aqui, ó, parede externa, laranja e interna, amarela. Então nessa parte aqui nós configuramos a quantidade de paredes que nós queremos colocar na nossa peça. Como eu falei para vocês, é um curso básico só para vocês entenderem como que funciona e aonde localiza as opções, tá? Aqui nós temos até uma opção, né, que ó, Detect Thin Walls, que seria para detectar paredes finas. É legal em alguns casos deixar marcado, para ele analisar a peça e ver se há necessidade de proteger um pouquinho mais algumas determinadas partes da peça. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, só dar uma passada para vocês entenderem.
Aqui embaixo nós temos o Top Bottom Shells. Então o que seria isso, tá? Ou algumas pessoas chamam de Top Bottom Layers, que seria a camada de topo e a camada de base da nossa peça. Então como que vai funcionar isso daí? Por exemplo, se a gente vir aqui embaixo, ó, vou colocar tudo aqui para baixo, ó. Aqui nós temos a bota do astronauta, certo? Ele está configurado aqui nessa parte, ó, Top Bottom Shells, como Bottom Surface Pattern, tá como Monotonic. Se eu alterar essa opção, antes de alterar, ó, presta bem atenção aqui, ó, esse roxinho aqui, olha como é que ele tá, ó. Prestaram bem atenção, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse roxinho, deixa eu ver, eu vou colocar esse Hilbert Curve, que ele fica mais visível, tá? E vou mandar fatiar novamente a peça. Olha o que acontece. Lembra aquela parte roxinha? Olha lá, ele mudou. Então o que acontece? A base ali, ele altera a forma como ele vai fazer o preenchimento daquela base, né? Vai fazer a primeira camada daquela base. Então, por exemplo, se eu quiser fazer algum efeito, por exemplo, diferente na peça, nesse Bottom Surface, eu só alterar ali, por exemplo, para o Hilbert Curve, ou Concentric, ou Monotonic, o que for que você achar que é interessante colocar, e mandar fatiar. Então, ó, a primeira layer vai sair com esse formato. Se eu não quero esse formato, eu posso vir aqui e colocar um outro. Vamos colocar esse rectilinear e mando ele fatiar de novo. O solado da bota ele já não vai estar mais como Hilbert Curve, nem Monotonic, ele já vai fazer um outro formato lá. Então, se você quiser dar algum efeito diferenciado na sua peça, a parte que está em contato com a mesa, aqui nessa parte você consegue alterar. Agora, vamos voltar para o padrão Monotonic, para vocês começarem a entender. Então aqui, ó, eu voltei para o padrão, tá lá, né, a primeira layer. E o que ele está fazendo aqui nesse caso? Ele está colocando 3, né? Então, se eu colocar para cima aqui a layer, né, subir, ó, 1, 2, 3 e ó, a quarta ele já começa a fazer a parte de preenchimento e tudo mais, começa a modificar a peça, né? Aí ele vai, ó, fazendo todas as alterações dela. Mas repararam que ele fez 3 camadas iguais de bottom shell layers? Então, ó, ele fez a primeira, fez a segunda, então a primeira, segunda e terceira. Aí depois que ele começa a fazer a alteração. Se eu alterar aqui, por exemplo, vou colocar aqui para ele fazer 5 também, que nem está no top, tá? Então ele vai fazer 5, né? Então vamos lá, mandar fatiar novamente e vamos baixar tudo aqui, ó. Colocar tudo para baixo e vamos contar agora, vamos ver como é que ficou, ó. Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5 e agora ele vem com as alterações. Então, se você quiser deixar uma camada de base ali mais resistente e tudo mais, você pode vir aqui e aumentar, por exemplo, o bottom shell para 5, 6, 7, depende da peça que você vai estar trabalhando, tá? Aqui é só um exemplo para vocês entenderem aonde modifica essa opção. Vou voltar novamente aqui para o 3, vou mandar ele fatiar. Então, nós temos aqui, já localizamos aonde faz o bottom shell layers, né? E o top, lógico que vai ser lá em cima, no final da peça. Então, se nós subirmos aqui, ó, toda a peça aqui para cima, até virou a câmera aqui, né? Então tá aqui, ó, nessa parte aqui. Vamos ver se vai conseguir mostrar nessa peça, né, ó. Então ele está fazendo 5, né? Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Então nessa daqui, onde ele tem essa parte aqui de internal bridge, né? Que seria, como que eu vou falar para vocês, a ponte interna da peça, né? Onde que ele vai fazer no ar ali a impressão. Então a partir dessa daqui é onde que ele vai começar a fazer o top surface, que é onde ele vai top shell layer, no caso, né? Que é onde ele vai fechar. O top surface é o nome do estilo que ele vai usar para fazer o fechamento. Então aqui, ó, tá configurado para 5, certo? Então se nós olharmos aqui, ó, tá em 5. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a peça. Aqui, então vamos lá, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E fechou a peça. Então aqui que ele está fechando a peça, ela vai fazer esse fechamento. Mesma coisa, se eu quiser alterar como ele está fechando, em vez de monotonic, colocar concentric, vamos ver se vai dar uma diferença aí mais perceptível, né? Coloco ali concentric, mando ele fatiar, olha lá, mudou. Então agora ele está fechando desse jeito a peça, ó. Opa, deixa eu clicar aqui, né? 1,
2, 3, 4, 5 e volta aqui para essa peça. Ah, mas é aí mesmo, ó. Se eu colocar, por exemplo, agora 7 aqui, ó, e mandar ele fatiar, agora ele vai fazer 7 camadas de topo, né? 7 camadas de topo. Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui novamente. Então, ó, aqui é onde ele vai terminar de fazer a ponte interna ali, aí ele vai começar a fazer as 7 camadas que eu pedi, ó. 1, 2, 3, tá vendo que ele vai fechando, né? 4, 5, 6, 7. E aqui ele não vai mais, ó. Já fechou no limite. Então, para a gente mexer na parte de top e bottom shells ou top e bottom layers aí da nossa peça no Work Slicer, é nessa parte aqui que nós vamos fazer as alterações, tá? Vou voltar aqui pro padrão. Mandar ele fatiar. Então é aqui que nós vamos mexer, fazer toda a alteração. Quer mexer em top e bottom layer? Vai na parte de strength aqui, né? Eu não sei nem como pronuncia, né? Mas seria força, resistência da peça, né? Que aqui é qualidade, aqui é resistência da peça. É aqui que nós vamos fazer essas alterações. Indo um pouquinho mais para baixo, nós temos a parte de infio. Como o título do vídeo é a parte de infio e preenchimento, aqui agora nós chegamos na parte de preenchimento da peça. Como nós vamos fazer o preenchimento? Primeiro nós temos que analisar a peça para a gente ter uma ideia ali de quanto a gente pode usar de preenchimento para melhorar essa peça, né? Para deixar uma peça mais robusta, trabalhando aí com preenchimento, top e bottom layer e a parte de paredes dessa peça. Por isso que é tudo configurado nessa opção, né? De força, de resistência da peça. Vou baixar ele um pouco aqui, né? Para a gente visualizar um pouquinho melhor. Então aqui, ó, nós temos essa parte vermelha, que ele está utilizando o que? 15% de infio, tá? Então ele tem aqui, ó, Sparse Infill Density, né? Então a densidade aqui de infio que ele está utilizando, com formato grid. Se eu alterar isso daqui e colocar essa parte, por exemplo, para 50% e mandar ele fatiar de novo, olha a diferença que vai dar de como ele estava com 15, hein, ó. Olha só isso. Ficou muito mais cheio de quadradinho, né? Ou seja, a peça está com muito mais preenchimento, muito mais enfio ali. Então ela está fechando muito mais, deixando uma peça um pouco mais pesada, gastando um pouco mais de tempo de impressão, mais filamento, mas ela está te dando uma peça um pouquinho mais resistente. Lembrando que resistência não é só o enfio. Você pode trabalhar aí com uma mescla de enfio com quantidade de paredes também. Então às vezes você pode diminuir um pouquinho o enfio e aumentar uma parede ou duas ali para que ela fique mais robusta a peça. Mas é aqui que nós alteramos a parte de quantidade de enfio que nós vamos colocar. Aí eu quero alterar, tá? Eu não quero, voltei aqui para o padrão, eu não quero trabalhar aí com o grid, eu quero trabalhar com outro tipo de preenchimento. Geralmente o pessoal costuma utilizar bastante, né, aquele honeycomb, ou em alguns casos também utilizar o giroide, né? Para quem utiliza muito cura, trabalhava muito com o giroide, né? E para quem vem aí já do Pros Slicer ou do Simplify 3D e tudo mais, trabalha também com honeycomb. Então vocês podem vir aqui, ó, 3D honeycomb ou honeycomb, seleciono, ele vai pedir para fatiar novamente, a gente fatia novamente a peça e ele já te traz o formato honeycomb. Pode ver que ele mudou bastante, tá? Cada formato de peça, de enfio, ele vai reagir de uma forma na peça. Eu não vou entrar em detalhes nisso, até eu vou indicar para vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de enfio, procura falar com o Emanuel Campos, ele tem ali a revista Impresso 3D, ele tem uma edição que fala bastante sobre cada tipo de preenchimento. Então se vocês quiserem se aprofundar, dá uma lida nessa parte aí da revista, que é bem interessante, tá? Mas tá aqui, ó, ele mudou então aqui para a parte de honeycomb. Se eu quiser a parte de giroide, venho aqui, seleciono o giroide, mando ele fatiar novamente, aí ele vai me trazer a peça agora com a configuração baseado no giroide, né, que foi o que eu pedi, ó lá. Então já mudou também toda essa parte aqui, ó, de giroide, né? Então isso daí é bem interessante. O legal do giroide é que ele faz uma linha, vai fazendo completo, depois ele sobe, já faz outra, difícil ele se cruzar o bico, né, por onde ele já passou. Então isso daí ajuda bastante também a evitar colisões na peça. A parte de ancoragem da peça e tudo mais, nós temos como alterar toda a configuração aqui, ó. O padrão já costuma atender bem, 400%, né? Então ele já atende bem. Aí nós temos mais configurações aqui internas, né? Ó, monotonic aqui também, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui essa configuração para mostrar para vocês. Opa, eu alterei ali, não era ali que eu ia. Deixa eu voltar aqui como é que estava.
Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a parte aqui de aplicar o Gap Fill, né, para ele preencher alguns locais ali para evitar que fique furinhos na peça ou fique alguma falhazinha na peça ali, né. Nós temos aqui por padrão Monotonic aqui em cima na parte de interno Solid Infill Pattern e embaixo nós temos, ó, aplicar Gap Fill. Ele está aplicando em todo o local. Então se vocês olharem aqui, ó, essa parte aqui, ó, aqui na legenda no lado direito, ó, tá lá Gap Fill, é a cor branca, né. Não confunda com a parte de costura, tá, porque é da mesma cor, mas vamos lá. Se eu desmarcar, olha só, acontece isso, ó, ele para de colocar o Gap Fill aqui, né? Se eu marcar, ele vai fazer preenchimento em algumas lacunas ali, né? Ele vai fechar algumas lacunas para ajudar a melhorar a qualidade da nossa peça e tudo mais. Ele tá para colocar em todo local. Eu posso pedir para ele colocar só no top e no bottom surfaces ou em nenhum local. Se eu colocar nenhum local e mandar fatiar a peça, vocês vão ver que ele vai vir sem nada dessa parte branca. Então tá aqui, ó, ele veio sem nada da parte branca. Então aqui nós temos como controlar essa parte do Gap Fill, né? Quando tiver gap ali na peça, ele vai estar colocando ali. Agora, uma outra opção que nós temos aqui também é, por exemplo, ele tá aqui, ó, Internal Solid Infill. Tá, onde que tá esse Internal Solid Infill? Se nós olharmos aqui na legenda, ó, tá aqui, ó, Internal Solid Infill. É esse roxinho, ó. Tá vendo que ele tá fazendo Monotonic? Deixa eu chegar nele aqui só para aparecer só ele, ó. Aqui, ó, aqui já dá para ver legal. Tá vendo? Ele tá fazendo nesse formato. Se eu alterar esse formato aqui, por exemplo, para alinhado rectilinear e mandar ele fatiar novamente, olha o que vai acontecer. Repararam que ele ficou um pouquinho diferente do que estava? Esse aqui ainda não deu para ver direito. Vamos alterar para Archimedes, mandar ele fatiar, que aí vai ficar mais visível para vocês. Agora sim, ó. Agora o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo a parte, ó, de Gap Fill em mais locais, tá? Então o que aconteceu? Como nós alteramos o Intel Solid Fill, ficou muitas áreas mais aparentes ali de gap, né? Então na peça. Então o que ele fez? Ele aumentou o número de Gap Fill que ele precisa preencher para fazer um fechamento melhor na nossa peça. Justamente porque nós alteramos o interno Solid Infill, né? Então ele está fazendo como Archimedes, né, aqui. Então você viu que mudou o formato aqui, esse roxinho, né, ó. Ele tá com esse formato, então ele percebeu que ficou mais áreas em aberto, que ele precisava ser preenchido. Então ele começou a ampliar ali o Gap Fill. Se nós voltarmos para o Monotonic, ó, e mandar ele fatiar novamente, olha lá, aqui ele já não precisou colocar. Tá? Então ele já não precisou, por quê? Porque esse tipo de Solid Infill que nós estamos colocando internamente já preencheu onde precisava colocar o gap, onde teria um gap, um possível gap ali na peça, né? Então tudo isso daí você tem que estar analisando. Lógico que depende de peça para peça que nós vamos estar trabalhando. Mas só para vocês localizarem, a parte de infill aqui, ó, também está dentro da parte de força aqui, de resistência da peça, que nós podemos estar trabalhando, tá? E aqui nós temos todas as configurações que nós vamos trabalhar. Agora vamos fazer o seguinte, não vou vir aqui para a parte de Advanced, a parte avançada, porque senão vai ficar muito complicado, mas para vocês essa aula aqui ela é mais simples, mesmo que é mais a parte de preenchimento da peça. Mas eu já vou aproveitar e vou mostrar um detalhe para vocês. Aqui, ó, deixa eu subir aqui, eu tenho essa peça, certo? Vamos supor que nessa parte aqui, ó, daqui da cabeça dele para cima, eu queira colocar um outro tipo de preenchimento. Quero mudar o preenchimento, eu quero deixar com mais preenchimento nessa parte, diferente da outra parte. Por quê? Porque a cabeça, vamos supor que a cabeça seja mais frágil. Então eu quero que tenha uma resistência um pouquinho maior nessa parte da cabeça. Como que eu faço isso, tá? Onde que eu vou fazer essa modificação? É aqui na parte de infio, aqui de resistência da peça. Vamos dizer que é e não é, tá? Por quê? Você vai ter que adicionar um modificador no fatiador. E nesse modificador é onde você vai fazer as alterações. Então, por exemplo, vamos vir aqui, ó, voltar aqui em Prepare. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, do objeto, e vou adicionar um modificador. Ó. Aí eu tenho os formatos de modificadores. Nesse caso aqui eu vou adicionar um cubo mesmo, normal. Aí ele já está me informando, ó, para fazer as alterações nesse modificador, você vai ter que ir na parte de Object, tá? Se eu der um OK, se vocês analisarem aqui já desse lado, para quem percebeu aqui, ele já trocou para Object. Se quiser voltar para o normal, só clicar em Global. Então vamos lá. Aqui eu tenho esse quadradinho, esse cubo, né? E eu vou fazer as alterações nele. Só que para fazer as alterações, para que aconteça a alteração aqui nessa parte da cabeça, eu tenho que levar esse cubo até a cabeça. E para fazer isso daí, eu vou vir aqui,
clico nessa parte aqui, ó, aqui em cima, de movimentação da peça, e aí eu vou subir ele até onde eu quero, ó. Eu quero que a modificação aconteça aqui. Só que esse cubo ele é pequeno, ele está pegando só um pedaço dela, certo? Eu tenho que preencher a cabeça inteira ali com a modificação que eu quero. Então eu venho aqui, ó, em escala, e aqui eu vou alterar a escala da peça, ó, conforme eu quero, ó. Aí eu vou movimentar ela até onde que eu quero. Aqui, ó. Legal. Já tá uma peça grandinha, tô fazendo bem grande mesmo pra gente ficar mais prático, né? Depois, quando você for trabalhar com isso, faz com cuidado, certinho. Mas aqui só pra vocês entenderem, né? Vou vir pra cá. E agora eu já sei que se eu movimentar ela pra cima, ó, eu já vou conseguir pegar praticamente a cabeça inteira, ó. Então tá pegando a cabeça inteira até esse pedacinho. Se eu quiser rotacionar, eu posso até rotacionar, ó. Aí eu venho aqui, movo ela de novo mais pra frente, ó, que eu quero que pegue mais a cabeça, menos a mochila. E vamos supor que esteja certo já aqui, ó. Agora nós precisamos alterar a parte de preenchimento só da cabeça. O corpo tá certo. Eu quero alterar só a cabeça, como eu falei. Onde que eu faço isso daí? Eu seleciono aqui o objeto, certo? Esse cubo que eu coloquei, venho aqui em objeto, porque é um objeto que eu coloquei. E aqui embaixo, ó, ele me habilita algumas configurações, ó. Por exemplo, eu quero que aqui, ó, ele tenha 3 paredes. Então vamos supor que agora eu mando ele fatiar. Vou dar um zoom aqui. O que que vai acontecer? Será que ele vai alterar? Olha lá. Perceberam o que aconteceu, ó? Eu estava aqui fazendo 2 paredes, 2 paredes, 2 paredes, 2 paredes. Aí ele vai, ó, 2, 2. Aí até que ele chega na parte onde que entra o cubo, né? Entra aquele cubo que eu pedi para ele fazer a alteração. Repararam que ele já está fazendo aqui na frente, ó, onde já está pegando o cubo, ele já está colocando 3 paredes, ó. Ele estava fazendo com 2, ó. Olha lá, ele vinha com 2, 2, 2, 2, de repente 3. Então aqui, ó, já começou a fazer com 3, ó. É bem a parte onde o cubo tá ali, ó. Então aqui, toda essa parte aqui, ó, ele já vai começar a fazer com 3 paredes, ó. Se a gente olhar aqui, ó, já tá com 3 paredes. Se eu for subir, ó, vou subir mais aqui, ó. Olha lá. Ele está fazendo já tudo com 3 paredes, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 paredes. Agora, para visualizar melhor ainda, o que está acontecendo? Ele continua com 15% de enfio, certo? Então, ó, ele está fazendo a peça, ó. Tá com 3 paredes, beleza, beleza, 3 paredes. Tá fechando 3, 3, ó lá, fechou 3 paredes. Só que ele está mantendo os 15% de enfio, não é isso que eu quero. Eu quero que ele aumente o número de enfio. É só eu vir aqui na parte de resistência da peça, ó. É a mesma configuração do outro, só que aqui embaixo para o objeto, ó. Nós estamos mexendo nesse objeto, nesse cubo aqui, ó. E aqui eu vou alterar. Eu quero que ele faça agora aqui com 50% e eu quero que ele mude o preenchimento. Ao invés de ele trabalhar com o modo grid, eu quero que ele trabalhe agora com modo giroide. Então vou mudar completamente essa parte do preenchimento e vou mandar ele fatiar essa peça de novo. E o que que ele vai fazer agora? Vou mostrar para vocês, ó. Olha só que interessante. Ele está fazendo a peça ali, ó. Até aqui, ó. Ele está vindo fazendo ali com grid 15%, já aumentou para 3 paredes e já começou a fazer o giroide, ó lá. Essa parte vermelha já sendo feita com o giroide. E olha a quantidade de giroide que ele está fazendo, 50%, que foi o que eu pedi. Então aqui também nós podemos mexer a parte de preenchimento. Você tem como colocar o preenchimento específico em cada canto da peça onde você vai fazer. Então isso daí é bem interessante, ajuda você a ter resistência, pecinhas que tem uma parte mais fina ali, que você precisa dar uma resistência maior para aquele determinado ponto da peça. É aqui que vocês fazem a alteração dessa forma, colocando adicionando um modificador e nele vocês colocam ali o que vocês querem. Olha só. Está fazendo 15%, a mochila está indo com 15% sem problema e a outra restante do capacete, tudo 50% de giroide, ó. E as 3 paredes que eu havia pedido também, ó.
Olha só, agora ele vai 50% até o final com giroide, ó. Totalmente diferente do restante da peça, né? Então tá aí, isso daí é mais uma dica para vocês na parte de preenchimento. Essa aqui foi uma aula mais rapidinha. Se tiverem mais dúvidas em relação a isso, coloca aqui embaixo nos comentários, combinado? Bom, então é isso, pessoal. Vocês viram como que é feita a parte de preenchimento ali nas peças, resistência dela, né? Onde que a gente configura no Arc Slicer essas configurações e tudo mais, pra gente conseguir ter uma resistência melhor ali durante a nossa impressão, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, como eu falei lá no comecinho, se inscreve aqui no canal, deixa aquele seu like. Se você não gostou do vídeo, não tem problema nenhum. Pode dar um dislike aí também. Assim eu fico sabendo mais ou menos se o vídeo está sendo legal ou não para vocês. E coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês esperam dos próximos vídeos para eu estar melhorando aí a cada vídeo para vocês. Combinado? Então até a próxima, galera. Valeu!